dia a todos. Todos vocês são bem-vindos a assistir um pouco desse vídeo que estou gravando. Quero falar a respeito como que é moldado as crenças humanas através do sistema que comanda todos. E 99% da população mundial não percebe que são manipulados constantemente pelas crenças, pelo aquilo que aprendeu, afastando da verdadeira verdade. Hoje, 99% da população mundial não estão preparadas para ouvir a verdade. Eles estão totalmente seguindo a aparência da verdade. A verdade, ela está mais próxima de que qualquer ser humano pode imaginar. Só que como o sistema aplicou as crenças enganosas na mente dos seres humanos, eles estão como que sonha. E em todas as esferas do mundo e em todas as religiões, em todo o sistema que funciona aqui nessa terra, nessa dimensão, aplicar o ocultismo, que não é mal. O ocultismo não é mal, porque se fosse mal, o próprio Deus já tinha revelado tudo para a humanidade. O próprio Jesus tinha revelado para aquela multidões que estava a ouvir ele. Mas ele não revelou, porque sempre, a maioria das vezes que ele falava era através das parábolas, para que quem visse não visse e somente aos discípulos era revelado os mistérios dos céus. E através disso aplicaram o ocultismo no sentido de ocultar a verdade e simplesmente trazer as crenças do homem que acreditar que o que está sendo passado é a verdade. E na verdade o que está sendo ensinado é a mentira e aquilo que está sendo ocultado é a verdade. Ou seja, as pessoas estão dentro de uma igreja, dentro de uma religião, eles seguem um padrão coletivo, da massa popular, ou seja, das crenças limitadoras. Quando o ser humano, quando a gente lê a Bíblia e vê lá no início da criação da humanidade, diz que Eva pecou. Logo, ao dizer que Eva pecou e que o homem que pecou depois, logo vem a culpa na mulher. A culpa toda vai continuar na mulher pelo sentido de que as crenças foram implantadas na mente da pessoa. Enganando também que a mulher ela foi feita de uma costela. Mas na verdade não foi de uma costela, foi da metade do corpo do homem. Então metade foi tirado para fazer a mulher e não somente a costela. Porque senão não haveria o reconhecimento de Adão quando ele diz: verdadeiramente essa é a carne da minha carne e osso dos meus ossos.
ossos dos meus ossos. E como é que ele sabia que aquele ser que o Criador tinha feito era parte dele? Ou seja, ele estava consciente na sua consciência pura, que no caso nós somos a consciência. Lembre disso. Nós não somos o corpo. Nós se expressamos no corpo. A consciência ela se expressa no corpo. Então, esse é o enigma, um dos enigmas maiores. Se você for buscar a percepção mais profunda desse simbolismo entre homem e mulher, em tudo tem um simbolismo da verdade implantada aqui nessa dimensão. Se a gente buscarmos o conhecimento e a sabedoria, que é desvendar os mistérios ocultos, nós somos capazes através do nosso eu superior, que é o próprio Deus em nós. Todos os seres humanos têm Deus dentro dele, no mundo interno. Então, para que o homem seja iluminado, ele tem que se iluminar de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, negar um é negar todos. Negar um é desalinhamento da realidade. Então, se eu desalinho, não tenho um alinhamento da realidade, como funciona o fluxo do Criador em mim, nunca que eu vou chegar ao conhecimento da verdade. Então, foi isso que eles implantaram no homem. Então, 99% da humanidade não estão preparadas para ouvir a verdade. Ou seja, o homem tem uma parte dele e uma parte da mulher. Agora imagina um casal vivendo uma desavença entre com falta de união no casamento. O simbolismo do casamento, da aliança, né? Ali eles fazem um simbolismo. Nós que somos casados fizemos um simbolismo não só de fidelidade, mas de uma união do corpo. Do corpo totalmente. Se unindo a sua parte necessária para que o fluxo da realidade da vida, o fluxo natural do Criador, se una e evolua no sentido de união, de amor, de prosperidade. Então aí está o enigmas mais profundo que o homem pode ser revelado para ele através do eu superior. Não só isso, mas vários. Esse é o início de como você ter percepção de agora em diante. Através disso que eu falei. Disso que não é eu que soube com a minha própria sabedoria. Eu digo no sentido de eu inferior. Porque nós temos o eu inferior, que é a parte de fora, que é aquilo que a gente vê com os nossos olhos, e muitas vezes nós não temos a resposta. E muitas vezes a resposta está em ver e ver, e não ver e não ver, entendeu? E não ver e não ver. Ou seja, se eu fixo o meu olhar em algum objeto, literalmente eu tenho que ver e ver, né? Eu tenho que ver a realidade daquele objeto e não deduzir realidades do objeto. Quando o ser humano deduz, ele está vendo o que não viu. Agora, quando ele vê o que viu, aí sim, aí ele está literalmente sabendo usar a percepção.
Quando a gente olha para qualquer ser humano e a gente deduz inferioridade, falta de várias outras formas que venha satisfazer o nosso eu, nós estamos vendo o que não viu. E quando nós vemos com o olhar de amor, o olhar sincero, nós estamos vendo e vendo. Então, primeiro que aqui nesse mundo, é preciso que o homem retorne à sua pureza, à consciência pura. Essa consciência é que vai trazer a libertação das crenças limitadoras. É quando você vai ter percepção constantemente de uma expressão, né? de qualquer coisa que saia fora da verdade. Então, qualquer coisa que sai fora da verdade é emitido o sinal para a percepção. E a percepção ela é capaz de descobrir enigmas e de revelar enigmas que está tão próximo de cada um de nós. Então, essa é o conhecimento e a sabedoria do próprio Criador em nós, a virtude do eu superior. Ele é capaz de nos revelar aquilo que nós não sabemos e aquilo que nunca o homem vai saber se não for através do eu superior. Esse é o poder que o homem tem. O poder extraordinário do Criador nele. Nós somos o próprio Deus em nós. Ele está em nós e em cada um, independentemente de qualquer outra coisa, de religião, de dogma ou de crença. Nós só temos que se alinhar com o fluxo da vida, o fluxo da realidade do Criador em nós. Todas as coisas já foram criadas, nada o que é feito já não foi feito. Nada o que é feito pelo homem já não foi feito. Ou seja, tudo que o homem cria achando que é novo, para o Criador já existiu nas infinitas possibilidades. Então, existe os dois lados da moeda. Lembra disso. Se você rasurar um lado da moeda, a moeda não vai ter valor, o dinheiro não vai ter valor aonde você vai fazer uma compra. Então, esse é um simbolismo da realidade de como tudo funciona no universo. Se você rasurar um lado do seu relacionamento, você nunca que vai ser próspera ou próspero financeiramente. E nem na felicidade. Qual é a maior busca do ser humano? O homem é movido por motivação. O ser humano é movido por motivação. E há uma unidade, há uma necessidade da humanidade. É a felicidade, a motivação do ser humano buscar tudo aqui nessa terra é chegar à felicidade. Sendo que nós, em si, temos que ver que nós somos felizes já. Nós temos que ter ela em nós, a felicidade em nós. Porque quando nós observamos ela longe de nós, nós estamos se enganando a nós mesmos. Nós não estamos enxergando a criação do Criador em nós. Nós não estamos enxergando aquilo que mais de precioso nós já temos. A felicidade. Então, quando a gente ama a felicidade e enxerga ela, a felicidade ela constantemente vai estar na nossa vida. Quando nós não enxergamos, nós estamos afastando ela de nós. Então, a realidade é manifestada através das ilusões da mente ou da consciência. Então, nós somos capazes de evoluir para qualquer estado que nós colocar o foco. Então, é através da consciência. Nós temos que ter uma consciência, mudar de consciência. Aquilo que há anos nos fazia ser escravo,
agora nós temos que aceitar aquilo como uma proteção, aceitar aquilo como algo que há anos era para nós já ter aceitado, para que nós possa pular de salto quântico chamado. Quando nós aceitamos, quando nós somos felizes com aquilo que antes nos fazia a se afastar, porque a realidade ela é criada através daquilo que tu bota o foco. É por isso que muitos falam que aquilo que a gente bota o foco é aquilo que a gente atrai. Ou seja, se eu, desde quando nasci, luto, a minha vida é amarga, eu sinto que ela é amarga, eu tenho que aceitar ela e não ser mais amargo. É como você tomar um suco e sentir aquele amargo, mas você se adaptar com aquele amargo. Quando você se adapta, o teu cérebro se adapta, os teus sistemas sensoriais, nós somos movidos e nós somos vigiados constantemente pelo o ser poderoso maior através dos sentidos sensoriais que funciona nessa dimensão e na dimensão espiritual também. Então, aquilo que nós emite através desse sinal é que se torna a realidade da nossa vida. Como é que nós vamos mudar com o salto quântico? É quando nós aceitamos aquilo que antes parecia ser ruim para nós, agora nós aceita ele literalmente como algo maravilhoso, como algo especial. Nesse momento, a vida já não aceita mais isso, porque nós já estamos nesse nível de aceitação maior. É quando ela joga nós para o outro estado, aquele que sempre nós procuramos. Entenderam agora? Ou seja, quando nós aceitamos a dificuldade como algo maravilhoso, quando nós aceitamos ela como algo de ensinamento ou de algo maior, a vida jamais vai querer que nós fique feliz aqui. Ela vai querer nos levar para o outro local. Ou seja, aquilo que eu não desejo é aquilo que eu sou. Entenderam agora o mistério? Então o mistério é esse. Aquilo que eu não desejo é aquilo que eu tenho. E aquilo que eu desejo é aquilo que eu nunca tenho. Essa é a realidade. Então, para cada um de nós ter salto quântico, é preciso que nós se alinhem primeiramente com a verdade eterna, o mal e o bem. Eu não posso negligenciar que uma parte de mim tem o mal, mas a outra parte tem o bem. Quando eu aceito isso, eu estou sendo verdadeiro para mim mesmo. Quando o homem nega isso, ele está desalinhando a verdade. Então, quando a verdade está no ser humano, o poder eterno é extraordinário. É assim que funciona todo o sistema. O homem e a mulher. O lado da moeda, a cara e a coroa. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. A imagem ilustrada minha, sua ou de qualquer ser humano nesse vídeo é apenas uma ilusão. Porque a verdade não é essa minha imagem. A verdade é os dois lados da moeda. Então, o homem tem que ver aquilo que ele vê e não ver aquilo que ele nunca viu. Então, a partir da hora que você tem um olhar, uma percepção mais profunda
de todo as coisas aqui, né, nesse universo, você começa a ter percepções extraordinárias e enigmas revelados que o homem passa despercebido. As simples coisas se tornam em revelações poderosas que se manifestam em conhecimento e em sabedoria, não só para ele, mas para milhares de pessoas. Quem sabe, nesse exato momento, uma pessoa com alto poder aquisitivo estaria querendo ouvir uma palavra, uma libertação dessa. Uma palavra dessa que valia milhões, que vale milhões na verdade. Mas para aqueles pobres de espírito, aqueles pobres financeiramente, não vale nada. Por quê? Porque ele não necessita. O ser humano, ele é movido, como eu falei, de motivações. Agora me diga, quando a pessoa que é bem-sucedida financeiramente, ele já conquistou tudo o que ele queria na face dessa terra. Ele já buscou tudo, já conseguiu a mulher que ele quisesse, já conseguiu o carro que ele quis, já conseguiu o apartamento que ele quis, já desfrutou de tudo material. Mas mesmo assim, no final, há um vazio dentro dele. Eu posso revelar a libertação dessa pessoa para uma luz, para ele ser iluminado totalmente, não só no mundo do sentido financeiro, mas o sentido espiritual, para que ele reviva, ele volte a felicidade nele, ele enxergue a felicidade nele. Porque enquanto isso, se não for revelado, ele não vai ter felicidade, mesmo desfrutando de tudo o materialismo, de todas as coisas materiais que ele já alcançou e que ele continua desfrutando. Nunca que ele vai ser feliz, porque enquanto ele não se encontrar, enquanto ele não enxergar o poder que ele tem, tão simples e tão maravilhoso, porque ele não consegue enxergar ainda. Mas se alguém mostrar para ele a verdade, ele vai ficar como que sonha, porque é coisas muito simples, é algo muito simples que ele pode estar salvando a vida dele, pode estar salvando, pode fazer algo que ele jamais imaginava, entendeu? Então, para uns, uma palavra não vale nada, mas para muitos, está procurando uma palavra de libertação, um caminho de libertação. E com a sabedoria, com o conhecimento e a verdade verdadeira, não a verdade falsa. Quem conseguiu decifrar e ouvir o seu eu superior tem a capacidade de esclarecer e de iluminar o mundo dessa pessoa, ou de qualquer uma pessoa. Valeu, continua acompanhando os vídeos. Se gostou, dê o like aí, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais vídeos. Vídeos esses que você tem que ser capaz de aceitar a verdade. Porque se você não for capaz de aceitar a verdade, você ainda não está preparado para ouvir verdadeiramente a verdade. A verdade é algo que foi ocultado. A verdade é algo que foi ocultado com imagens que enganam os seres humanos. Com simbolismo que está aí a nossa cara para nós ver e nós ter a percepção. É através de simbolismo que ocultaram o conhecimento, né?
E o próprio Deus também, ele não revelou todo o seu poder. Ele não revelou e não usou, né? O mais profundo é esse. Que nem todo o poder que ele tem, ele usa. E nem todos os enigmas é revelado para os seres humanos. Mas através da nossa união, da união do homem com o seu superior, que é o próprio Deus em nós, nós somos capazes de receber respostas de enigmas que passava desapercebido e que passa desapercebido ao olhar a percepção humana. Valeu!